você vai ter algumas formas de estomatites que vão ser proliferativas. Então, vamos debulhar esta frase. Por estomatites, a gente vai entender qualquer inflamação na mucosa. Então, isso é muito genérico. Aliás, é um termo que os pediatras adoram, né? Quando as crianças têm inflamação na boca, tudo é estomatite, mas estomatite pode ser um livro inteiro de patologia, porque são muitas as situações que estão envolvidas nesse termo. Então você vai ter alguma forma de estomatite proliferativa. Isso quer dizer que você tem tecido crescendo. Então aquela forma clássica de agressão da placa bacteriana e do tártaro presente é você ter o estabelecimento de gengivite e periodontite, e algumas vezes você vai ter uma outra forma de resposta que vai ser então essa proliferativa. Essa é uma forma de você ter esses crescimentos gengivais respondendo a uma agressão, portanto de natureza inflamatória. Mas existe uma outra maneira, um outro caminho de você ter também lesões inflamatórias, aonde você não tem com clareza esse agente atuando ali. E a inflamação acontece e você vai ter algumas formas de estomatites que eles não vão precisar, ou nós não vamos saber como identificar esse agente agressor. Vão ser formas um pouco mais particulares de inflamação, mas que vão dar esses crescimentos gengivais, e que muitas vezes nós fazermos o diagnóstico diferencial entre uma situação e outra é difícil. Muitas vezes esse diagnóstico diferencial vai se confundir com o tratamento. O que muda? Muda o seguinte: quando você tem na prática, lá no consultório, tá? Na clínica, o que muda no atendimento? Quando você tem essa primeira forma de inflamação, que você tem o agente agressor, e isso é uma resposta clássica ao processo inflamatório, você precisa identificar esse agente agressor e precisa corrigir. Porque se você não fizer isso, vai recidivar. Você vai tratar o paciente e a lesão vai voltar no futuro. E nada é mais desagradável quando a gente tem lesões que voltam, né, que recidivam, e você precisa tratar de novo o paciente. Claro, tem aquelas doenças que elas não têm cura, lesões que são recorrentes, como afta, herpes, isso é outra história. Mas quando você trata algo que poderia estar definitivamente solucionado, e ela acaba voltando algum tempo depois, alguns meses depois, porque a gente falhou em algum ponto do processo, e nesse caso é não ter identificado qual era esse agente causal que estava atuando para esse crescimento gengival, é ruim, não é legal. Acontece com todo mundo, às vezes a gente não é tão eficiente assim ou tão perspicaz, ou mesmo o paciente deixa desenvolver de novo aquele agente causal e a recidiva não foi culpa nossa. A gente fez essa abordagem de forma adequada, mas houve aí dificuldade do próprio paciente fazer o manejo. Mas tem aqui esse outro grupo, né? Esse segundo grupo de lesões inflamatórias que a gente vem conversando, que a gente citou, onde você não tem esse agente causal estabelecido, e são lesões que também podem recidivar, às vezes recidivam até com relativa frequência, aonde o processo inflamatório ele vai se estabelecer sem que você tenha uma etiologia determinada, uma etiologia esclarecida. Aquele crescimento acontece, você não tem outros fatores para interferir. Às vezes tem coisas para você investigar a mais, mas nem sempre você vai ter as circunstâncias predisponentes a mais para serem investigadas, e mesmo assim o paciente corre o risco de ter a recidiva da lesão. Então vê bem, quando a gente sabe essas coisas e você antecipa isso para o paciente, as coisas transcorrem de uma forma muito mais tranquila, sem falar que nessas lesões aonde o fator predisponente inflamatório está presente, ele tem que ser removido. Se você explica isso de forma adequada para o paciente, você vai conseguir também com que ele, você vai conseguir a adesão dele ao tratamento. Eu ia dizer que ele adera, não sei, mas que você vai ter a adesão, faltou a palavra, eu pensei mesmo assim não deu certo. Então você vai ter a adesão dele ao tratamento para te ajudar nesse outro lado, para que a lesão não volte. Eu às vezes até brinco com o paciente assim, se tu gostar, quando é procedimento cirúrgico, né, se tu gostar da cirurgia,
tu não faz os outros cuidados, porque a lesão vai voltar e eu te opero de novo, né? Caso tu tenha gostado da cirurgia. Os pacientes entendem isso na hora.